Ei, vizinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Leu em Portugal. Para quem não me conhece, eu me chamo Leu, eu moro em Portugal há 1 ano e 3 meses e hoje eu quero falar para vocês, contar um pouco da minha história, de como era a minha vida no Brasil, porque nós decidimos imigrar, já que eu imigrei em família, e contar para vocês como que foi essa trajetória até agora, que já tem 1 ano e 3 meses aqui em Portugal, das coisas que nós conseguimos, dos perrengues que nós passamos, porque tem muita gente aqui no canal que segue porque gosta, né, de ver a vida no outro país, como que é, e também tem pessoas que estão pensando em emigrar. Então, eu quero contar um pouco de toda essa história para vocês. A cidade que eu morava lá no Brasil, a cidade de Lauro de Freitas, que fica na Bahia. E lá no Brasil eu trabalhava como empresária da Tupperware, já tinha uns 12 anos aproximadamente, que esse era o meu trabalho, e era um trabalho que eu gostava muito, porque era um trabalho que tinha horários flexíveis, eu fazia reuniões, fazia lançamento dos produtos, mas era uma coisa que era bem solta. Os meus filhos sempre estudaram em escola particulares lá no Brasil. Desde quando nós estávamos lá, que o meu marido, ele trabalha viajando. Meu marido é engenheiro e ele já trabalhou por vários países e hoje ele está trabalhando em África. Então, nós decidimos imigrar. Foi assim uma decisão um pouco dolorosa para mim, principalmente porque eu nunca, gente, nunca tinha sido um sonho para mim sair do país. Eu gosto muito do Brasil. Tem muitas pessoas que têm esse desejo, né, que falam assim: "Ah, eu quero mudar, eu quero ir para fora". Não, eu nunca tive esse desejo, nunca foi plantado no meu coração isso. Porém, com o passar do tempo, a cidade que nós morávamos estava cada dia mais perigosa. O bairro que nós morávamos, que era um bairro legal, mas depois de um tempo o tráfico tomou conta, então estava assim muito complicado. Para vocês terem uma ideia, como eu estava bastante em casa, porque meu trabalho era flexível, eu sempre dizia que eu trabalhava como Uber dos meus filhos, porque eu não tinha coragem de deixar eles saírem sozinhos. Então eu levava para a escola, eu pegava na escola, se eles queriam ir ao shopping, eu tinha que levar e tinha que pegar, porque a gente não tinha confiança de deixar eles saírem sozinhos. O bairro estava muito perigoso e a gente via por diversas vezes coisas horríveis acontecerem na frente da nossa casa, na nossa rua ou na rua ao lado. E isso foi nos preocupando bastante, porque a gente acordava de madrugada com tiroteios, com barulhos de tiro. Então isso estava preocupando bastante a gente como família mesmo. E como o meu marido ele já trabalhava viajando, ele tem folga a cada 2 meses e meio, que ele ia para casa no Brasil, para a gente não teria problema mudar de país, né? Nós só decidimos mudar para Portugal por conta da língua, por conta do clima. Não fazia diferença qual lugar do mundo que a gente fosse, sendo que tivesse aeroporto, nas folgas, nas férias dele, né? Porque ele acaba passando de 15 a 20 dias em casa, então são mini férias, tendo um aeroporto próximo para que ele pudesse vir nas férias, então não interferia muito. Os meus filhos, o Arthur ele tinha na época 17 anos e Liz 13. Hoje, Arthur tem 18 e Liz tem 14 e eles queriam, sim. Eu nunca tive esse desejo, mas os meus filhos tinham o desejo de mudar, o desejo de estudar fora. Então juntou o útil ao agradável em relação a isso e nós decidimos mudar para Portugal. Aí nós ficamos indecisos em que cidade nós moraríamos em Portugal. Ficamos pesquisando bastante para onde ir, vendo o clima, né, que a gente sabe que mesmo aqui dentro do país tem lugar que é mais quente, tem lugar que é mais frio, então ficamos analisando várias coisas. Só que eu tenho uma prima que ela mora aqui em Portugal, hoje eu acredito que já tem uns 7 anos que ela mora,
E eu resolvi ligar para ela, conversar com ela, para saber mais informações, saber como que era morar fora, que era uma coisa que eu nunca tinha pesquisado, gente. Já que não era meu desejo, eu nunca tinha assistido nenhum vídeo a respeito, eu não acompanhava ninguém que morava fora do país. Então eu liguei para minha prima e aí ela falou assim para mim: "Ai, prima, eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo morar em Portugal". E ela mora em Aveiro, que é a cidade que eu vim morar. Que eu acabei sendo influenciada por ela e também depois que ela me falou muito bem sobre Aveiro, eu fui pesquisar e vi que era uma cidade boa, cidade que tem um clima legal, é uma cidade que as pessoas são bem acolhedoras, então a gente decidiu vir para Portugal. Uma coisa que nos preocupava bastante era a questão do arrendamento. E isso foi mais uma coisa que fez a gente vir para Aveiro, porque a minha prima iria nos ajudar em relação a isso. Já que depois disso eu comecei a ver algumas coisas na internet e a gente estava vendo que estava acontecendo vários golpes, principalmente você alugar uma coisa à distância é muito complicado, né? E aí a minha prima se ofereceu para procurar um lugar para a gente morar e assim ela fez. Foi visitar várias casas, é, filmava essas casas e mandava para a gente, até encontrar uma exatamente como a gente queria. A gente queria uma casa de 3 quartos, que fosse uma casa que tivesse, que fosse ampla, né? Que não fosse um apartamento muito pequenininho. 3 quartos, porque os meus filhos adolescentes é um menino e uma menina, então cada um ficar no seu quarto, e ela conseguiu essa casa. Na época, o preço foi 500 euros e ela foi até a casa, fez ligação com a gente, com a proprietária. E essa proprietária, a gente perguntou tudo que ela ia precisar da gente. E ela pediu os documentos, né, o contrato de trabalho do meu marido, e pediu de adiantamento. Nós teríamos que pagar uma renda e 2 calções, que deu 1.500 euros. E nós, o que que fizemos? Mandamos toda a documentação para ela e ela mandou o IBAN da conta dela e nós fizemos o depósito da conta, o depósito do valor na conta dela e estava tudo certo. Estava tudo certo até chegarmos aqui em Portugal. Foi aí o nosso, sabe, que a gente sempre escuta que imigrante é eita atrás de eita. Então, o nosso primeiro perrengue foi essa questão do arrendamento, que era uma coisa que a gente tinha muito medo de golpe, de coisas que a gente ouvia falar. E nós acabamos passando por um perrengue. Não foi um golpe, mas assim que nós chegamos aqui em Portugal, nós imigramos no dia 2 de abril, mas nós fomos por Espanha, fomos Espanha, França, passamos alguns dias viajando e chegamos aqui em Portugal no dia 7 de abril de 2024. E aí a gente estava tudo certo, né? Que a nossa casa já estava arrendada. A gente viu no vídeo que a casa tinha alguns móveis, mas tinha outros que nós iríamos precisar comprar. E aí o que que acontece? Minha prima agilizou logo para a gente pedir o telefone, a gente encontrou uma pessoa, pegou os nossos chips, começamos a usar e a gente já solicitou a internet da casa, né? A gente já estava com tudo encaminhado, só faltava a gente assinar o contrato, até o pagamento já tinha sido feito, então para a gente estava tudo certo. E aí o que que aconteceu? Assim que nós chegamos, ficamos na casa de Airbnb, alugamos por, acho que foi por 4 dias, porque a gente pensou, é o tempo que a gente vai chegar lá e vamos para as lojas, né, comprar o restante dos móveis que está faltando e tal, e é o tempo que a gente precisa. Tudo bem, chegamos, fomos para nossa casa, ligamos, né, para minha prima e depois ligamos para a proprietária da casa, para a senhoria, como chama aqui em Portugal. E naquele dia ela não podia atender a gente. Então, ela combinou para atender a gente 2 dias depois. A internet já estava pronta para ser instalada na casa. O pessoal me ligou dizendo que iria no dia seguinte. Eu falei para eles aguardarem um pouco porque a gente não tinha feito ainda o contrato e tal. E 2 dias depois nós fomos para casa encontrar com ela, com a proprietária. E quando chegou lá, ela falou: Oi, tudo bem? Se apresentou para a gente e tal, uma senhora, ela não é portuguesa. E aí ela falou: Ah, eu vou mostrar a casa para vocês, mas assim, se vocês quiserem desistir,
não se preocupem, para mim não tem problema, eu devolvo o dinheiro para vocês e tal. Aí eu falei assim, poxa, que conversa errada é essa? Como assim querer desistir? Não, senhora, a gente não quer desistir. A gente veio, né? Nós imigramos, estamos aqui com os nossos dois filhos, com as nossas vidas dentro de duas malas de 23 quilos e uma de 10 quilos. A gente não quer desistir. E aí entrou, ela mostrou toda a casa pra gente, que a gente já tinha visto no vídeo, era exatamente igual, né? E pronto. Ela falou assim: olha, amanhã vocês vão vir aqui para assinar o contrato. Tudo ok, tudo ok. Aí na hora que ele assinar o contrato, eu já entrego a chave da casa para vocês. Falei, tá ok. Tudo bem. Então nós já saímos dali, olhando, medimos para ver o tamanho da geladeira que precisava, que era só acho que a geladeira que não tinha máquina de lavar roupa e a lava-louça. Então medimos tudo e fomos para a loja para poder comprar. Já tínhamos o endereço e tudo que ela passou para a gente, e ok. E assim nós fomos na loja e compramos. Quando foi no dia seguinte, nós estávamos nos arrumando para ir para lá assinar o contrato e pegar a chave da casa, recebemos um telefonema. E não era a senhoria, era o advogado da senhoria. E aí ele falou para a gente que ela tinha desistido de alugar a casa e a gente ficou. Como assim? Mas por que que ela desistiu? Qual o problema? E aí ele falou: ah, porque ela reformou a casa agora e aí ela decidiu que não vai mais alugar, ela ficou com pena, coisa e tal. E nós simplesmente, e aí ele falou: olha, mas não se preocupem que ela vai devolver o valor para vocês. A gente falou: gente, não é questão de devolver o valor para a gente, é a questão da situação que a gente vai ficar. Pois nós viemos já com tudo pronto, essa casa tá arrendada, tinha uns 20 dias já que a gente tinha feito o pagamento, acertado tudo com ela, sempre em contato, e agora ela simplesmente vai desistir de alugar a casa para a gente. Aí ele ainda falou assim para a gente: olha, é uma situação complicada, mas às vezes é até melhor, porque às vezes eles podiam pedir essa casa enquanto vocês já estivessem morando lá. Enfim, não tinha o que a gente fazer. A gente desligou ali o telefone e ficamos por um momento em choque, porque só faltava 2 dias para a gente entregar a nossa casa, que a gente estava de Airbnb, e a gente não tinha para onde ir, né? Tem a casa da minha prima, que ela falou: oh, se vocês precisarem, vocês podem ficar aqui na minha casa, mas a minha prima mora num apartamento e ela ainda estava com a mãe dela e o filho dela, que tinham vindo do Brasil, estava passando um tempo com ela. E a gente ficou desesperado naquele momento. A gente falou: calma, vamos pensar o que que a gente vai fazer. A gente não pode voltar, já que está tudo aqui, já está tudo pronto. E aí nós decidimos pegar o carro e sair andando pelas ruas de onde nós estávamos, que era bem no centro da cidade, e nós não víamos nenhuma placa. Aqui em Portugal não é costume de colocar placas de arrenda-se, de aluga-se, como no Brasil a gente vê várias. Aqui, pouquíssimos lugares vocês podem ver isso acontecer. Então, nós não encontramos nenhuma. Aí entramos nos sites e ficamos procurando, 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 e é muito difícil, gente. Inclusive, é uma coisa que eu quero falar para vocês, tá? Que estão pensando em vir mudar para Portugal, um calo muito grande nosso aqui em Portugal é o arrendamento. É uma coisa que é muito complicada, tá? Assim, muito difícil mesmo. Então, nós não encontramos nada. Encontrávamos alguns anúncios, mas a gente precisava de um T3 e a gente não estava encontrando. Às vezes era um T2, ou às vezes era muito distante. E meu marido esbarrou em um anúncio que falava que era um apartamento T2 mais um no centro de Aveiro, inclusive era próximo de onde nós estávamos hospedados. E aí ele ligou, era uma imobiliária, conversou com o rapaz lá na imobiliária e ele agendou para irmos lá no dia seguinte. E assim nós fizemos, nós fomos. E quando chegou lá, ele foi fazer uma mini entrevista para a gente, porque, gente, o arrendamento aqui é muito difícil. E aí ele fez milhares de perguntas para a gente e nós queríamos ver o apartamento. E aí ele falou assim: ó, antes de eu falar com o dono, eu preciso colher todas as informações, saber se vocês têm contrato de trabalho,
se vocês têm pet, porque não aceita pet e tal, se vocês têm fiador. E aí nós respondemos todas as perguntas que ele queria. E ele falou, e a gente falou que tinha um pet que ainda não tinha vindo do Brasil, mas que viria. E acontece que nós já mudamos daquele apartamento e até hoje não trouxemos a nossa cadelinha Millie. E aí ele falou assim, então, não aceita pet, o que vocês podem fazer é dar 2 calções a mais. Eu esqueci de falar, a casa que a gente ia arrendar lá era 500 euros, isso eu falei, mas esse apartamento que nós estaríamos arrendando era 850 euros, porque era mais no centro da cidade do que a outra. E aí ele falou o que a gente pede para que vocês entrem é uma renda e 2 calções. Então a gente já teria que pagar 3 valores do aluguel ali naquele momento. Porém, como vocês têm um pet, vocês vão precisar pagar mais 2 rendas. Ou, perdão, 2 calções. Por quê? Para assegurar, porque o apartamento foi renovado agora e se tiver algum problema com o piso, porque pet pode estragar o piso, esses calções, se tiver tudo ok, serão devolvidos ao final do arrendamento, né, ao final do ano. E se tiver algum dano, a gente fica com esses calções. Falei, ok. Aí ele perguntou se a gente tinha fiador. Falei, não, nós não temos fiador. Nós, normalmente, preferimos fazer as nossas coisas só por nós mesmos, sem ter que envolver outras coisas, sem ter que pedir para minha prima, para ela ser fiadora, aquela coisa toda. Aí ele falou, então tá, já que vocês não têm fiador, vocês vão precisar pagar mais 2 calções. Resumindo, gente, 850 euros nós tivemos que pagar 7, entre rendas e calções. Aí ele falou, vocês têm condições de pagar isso agora? Meu marido falou, nós temos. Ele falou, ok, então vocês têm o contrato de trabalho, vocês têm condições de pagar esse valor no ato. Eu vou conversar com o proprietário e ligo para vocês para marcar para vocês irem olhar o apartamento, ok? Ok. Quando foi no dia seguinte, ele marcou para a gente ir lá ver o apartamento e nós já estávamos assim em cólicas, porque nós não tínhamos muito tempo mais na casa de Airbnb. Meu marido tentou renovar, mas já estava alugado para outras pessoas, período depois. E nós fomos ver no dia seguinte o apartamento. Então, o apartamento era um T2 mais um. O que que é esse mais um, gente? Aqui em Portugal, quarto tem que ter dimensões, tem que ter janela, tal, e tem alguns que não podem ser considerado quarto. E o que nós tínhamos lá não podia ser considerado quarto. E, pasmem, realmente não era um quarto, não cabia uma cama, não cabia nada. Cabia uma mesa de escritório pequena. Se fosse uma mesa grande, não cabia. Então a gente já ficou ali desesperada. Ai, meu Deus, a gente precisava que fossem mais 2 quartos por conta dos nossos filhos e tal. Enfim. A gente não tinha para onde ir, não tinha mais como estender a casa que nós estávamos de Airbnb, então nós falamos, então nós vamos ficar com o apartamento assim. Se ele aceitou todas as condições, nós vamos cumprir com as condições que ele pede, então nós vamos ficar com o apartamento. E nós fechamos esse apartamento. O problema maior tinha sido resolvido, que era conseguir arrendar o apartamento. Então, nós precisávamos mudar, conversamos com o dono, disse para ele que a gente precisava mudar de imediato. E aí nós compramos nossa cama, compramos as coisas todas e instalamos. Porém, a cozinha ainda estava passando por alguma reforma, porque o apartamento estava fechado há muitos anos e o apartamento estava sem gás. Energia elétrica tinha, mas não tinha gás, e o nosso fogão era gás, e a água também esquentava com gás, então passamos alguns dias ali de perrengues. Tive que comprar uma panela elétrica e tal para poder colocar, mas conseguimos comprar os móveis, organizar as coisas todas. E aí o meu marido, como eu falei, ele trabalha em África, já tinha dado o tempo dele voltar para o trabalho e era eu e as crianças para encarar as coisas, a adaptação, as burocracias, comecei a correr atrás de documentação, principalmente de matrícula para os meninos, apesar de que nós nos mudamos para aqui em abril e o ano letivo aqui encerra em junho, então tinha poucos meses só de aula, né? Abril, maio e junho.
E aí eu fui procurar escola, procurar o agrupamento escolar daqui, me informar como funcionava, minha prima me auxiliando muito, me dizendo o que fazer. Cheguei no agrupamento escolar, expliquei a situação, entreguei todos os documentos que eles me pediram e eles pediram para eu aguardar que ia ser verificado em qual escola teria vaga e aí eles me ligavam para os meus filhos irem. E eu tinha colocado como preferência uma escola que era mais próximo da minha casa, eu não conhecia, mas era mais próximo. E para a Liz eu recebi a ligação no dia seguinte, dizendo que ela tinha aula no dia seguinte. Já para o Arthur, eu não consegui vaga, porque ele estava no 12º ano, que é o último ano, então um ano difícil de sobrar vaga, então nenhuma escola tinha vaga para ele. E aí Arthur ficou esses poucos meses sem estudar. Mas também, logo quando começou as matrículas do próximo ano letivo, que seria em setembro, não foi difícil, gente. Para matricular as crianças aqui na escola, é a coisa mais fácil. Por quê? Porque é lei que eles estejam na escola. Então, você não pode ficar sem estudar. Eles vão dar o jeito de encontrar. Pode até não encontrar na escola mais próxima da sua casa, mas vai encontrar numa escola mais longe. E aí nós já estávamos na nossa casa, os meninos matriculados na escola. Era a época da gente correr atrás de toda a documentação. E isso é uma parte bem burocrática, abrir conta no banco. Eu fui abrir atividade para passar recibos verdes, que é tipo o MEI aí do Brasil, porque eu faço macramê, vocês estão vendo aqui atrás, então eu abri uma lojinha online e também trabalhando com marketing digital, que eu fiz uma mentoria quando eu estava saindo do Brasil, que eu sabia que eu queria continuar com o trabalho tipo que eu tinha da Tupperware, que eram flexíveis, já que meu marido trabalha fora, gente, sou eu que resolvo tudo, então para mim um trabalho assim, ele é melhor. Então quando eu estava lá no Brasil, pretendendo imigrar, eu já fiz uma mentoria para aprender a trabalhar com o marketing digital, que eu podia trabalhar de qualquer lugar do mundo. Por sinal, vou deixar até o link da mentoria que eu aprendi a fazer esse trabalho. Pode interessar algum de vocês, principalmente a quem está pensando em imigrar e já quer chegar no país já ganhando dinheiro, independente de onde esteja, né? Então, eu abri atividade para isso, para passar recibos verdes tanto para a minha arte, né, que é o macramê, como para o meu trabalho de marketing. Em seguida, comecei a estudar um curso técnico de marketing digital, pois foi através desse curso que eu consegui a minha autorização de residência aqui em Portugal. Vou deixar também o link da escola, tá, na descrição desse vídeo para vocês, que pode facilitar muito a vida. Nós estamos vendo muita mudança em relação às leis aqui em Portugal, a documentação, a se regularizar aqui em Portugal. Mas essa parte de estudos não foi mexida, graças a Deus, então vocês conseguem, até estando aí no Brasil, se matricular e já dar entrada no visto de estudante, tá? Então, estava com tudo assim, gente, encaminhado, tudo resolvido, as documentações saindo bem. Com 7 meses aqui em Portugal, eu estava com meu cartão da autorização de residência, chegou na minha casa, e aí a gente estava vendo que era a época da gente tentar encontrar um apartamento maior porque a gente queria receber minha mãe, os meus sogros, e a gente precisava também tirar os meus filhos que estavam no mesmo quarto. Sabe como é, né? Dois adolescentes e uma complicação, a gente precisava disso. E aí começamos outra luta para procurar arrendamento, gente. Não tá fácil. E eu comecei a olhar em sites como Idealista. Inclusive, esse apartamento que eu tô hoje, gente, ele é um T4 e eu consegui pelo site, né, pelo Idealista, mas está bem difícil. Eu fui visitar algumas casas que eram como leilão, vocês não têm noção. Eles abriam no dia da semana a casa, várias pessoas iam visitar e no final você recebia um papel e nesse papel é que você colocaria ali sua proposta. A corretora, inclusive, falou assim para mim: ah, vê se você puder, oferece mais calções, oferece tal. E ali perguntava de trabalho, de quantas pessoas eram naquele papel, a gente tinha que preencher. Gente, eu achei um absurdo aquilo ali. Então, eu passei meses procurando casa, ainda bem que eu comecei a procurar bem antes de vencer o meu arrendamento, que era de um ano, com mais ou menos 8, 9 meses eu já estava procurando casa e consegui encontrar esse apartamento, é um T4 no centro da cidade de Aveiro, e eu saí de um aluguel de 850 para um arrendamento, né, de 1.100 euros.
que é um apartamento. Nosso prédio não tem elevador, é um apartamento mais antigo, mas é um apartamento muito bom. E hoje, por sinal, minha mãe está aqui nos visitando, então era um dos nossos propósitos que nossos filhos tivessem o quarto, cada um seu quarto, e que a gente ainda tivesse um espaço para receber a nossa família, os nossos amigos que quisessem vir nos visitar, e graças a Deus nós conseguimos. Já por estar morando aqui, a gente teve mais tempo para procurar, então foi bem mais fácil. E aqui só nos solicitaram uma renda e 2 calções, que foi o que nós pagamos, né? 3.300 euros para poder entrar aqui. Foi pelo site, mas chegamos aqui, tivemos logo contato com a proprietária, com a senhoria, e ela foi assim muito legal com a gente, explicou como queria, não exigiu fiador, só exigiu o contrato de trabalho do meu marido, o meu recibos verdes, de como eu também tinha renda, e foi mais tranquilo. Porém, quando eu cheguei para ver o apartamento, ela falou assim, ó, já tem uma pessoa que já viu e ficou de enviar a documentação. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, depois de tanto tempo procurando, encontrei e ainda estou na fila de espera. Mas aí, 2 dias depois, ela entrou em contato comigo dizendo que a pessoa não tinha levado a documentação, então que se eu quisesse, o apartamento era nosso. E é claro que a gente quis o apartamento e nós saímos do apartamento de lá até antes. O apartamento ficou lá quase 2 meses fechado, porque quando nós conseguimos esse apartamento, que pegamos a chave, meus filhos ficaram loucos. Não, a gente tem que mudar logo, a gente tem que mudar logo. Se vocês quiserem acompanhar, tem até no meu Instagram o meu diário de mudança. Tem nos shorts aqui também no YouTube. E a gente fez a mudança assim, sem nem meu marido estar aqui. Foi muito louco, muito corrido. A gente desmontando os móveis. Quando nós chegamos aqui, depois que nos mudamos, fiquei também sem gás. Descobrimos que nesse apartamento nunca tinha tido gás antes, então precisava gerar um número primeiro, que só esse número para gerar eram 30 dias para depois solicitar o gás. Então, o fogão que eu comprei, porque no outro apartamento tinha fogão, nesse não, então eu tive que comprar um fogão, lá tinha geladeira, esse não tinha nada, e desse valor, viu, gente? E aí, eu comprei a geladeira, comprei o fogão, como era elétrico, a gente esquentava a água no fogão e ia tomar banho. Ou como eu fiquei com 2 apartamentos, com outro apartamento arrendado, porque eu estava esperando meu marido chegar para a gente pintar, para a gente ajeitar tudo para entregar, a gente ia tomar banho lá. Mas tinha dia que a gente estava tão frio que a gente não queria nem sair de casa em pleno inverno. E aí nós conseguimos, né, esse apartamento. E graças a Deus, hoje, depois de 1 ano e 3 meses, está tudo ocorrendo bem. E é isso. Esse foi o processo que nós passamos até agora. O meu filho Arthur agora fez 18 anos, ele já terminou o 12º ano. Liz, eu pedi transferência para uma escola aqui mais próximo de casa e nós estamos felizes. O início tivemos alguns perrengues, mas qual início que não se tem perrengue, né, gente? Então, é isso. Se você gostou de acompanhar um pouquinho dessa nossa história, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like para ajudar a gente aqui e deixe o seu comentário também. E fique nos acompanhando, porque eu vou começar a postar cada dia mais vídeos aqui mostrando a minha rotina para vocês. Só que eu precisava vir contar um pouco para vocês de como foi esse meu início aqui em Portugal. Então, até o próximo vídeo.